Atenção emissoras para o toque de 15 segundos. Esse programa é um oferecimento Monkey Money, seu melhor amigo nos Estados Unidos. Estúdio Maier, projetos criativos com orçamentos responsáveis. Paris Vegas, a maior empresa de limousines do Brasil. Bem Filmes, seus eventos completos nos mínimos detalhes. Janice Rastrello, capturando momentos, revelando emoções. A Embi Morumbi, mentes abertas para um novo mundo. RU Uniformes, vestindo você e sua empresa para brilhar. Mari Estúdio de Beleza, onde cada maquiagem é uma obra de arte. RP Copy, do texto ao designer. Buffet com amor, realizando sonhos. E iniciando o nosso Spotlight, temos a nossa querida Carol Prieto. Isso mesmo, a gente costuma vê-la nos bastidores, tirando fotos, fazendo reels, mas ela tem um senhor trabalho na linha de frente das redes sociais. Não sai daí, a história vai ser sensacional e eu acho que os feras não vão aliviar para ela, não. Até já. Olá, estrelas e cometas do programa Em Frente às Feras. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Sendo sabatinada também. Sempre que começa esse programa, eu fico me imaginando como que seria eu lá. A gente brinca que é no X, né? No X dos holofotes. E hoje, então, estou aqui, então estou muito honrada, né? De estar aqui contando um pouquinho sobre o meu trabalho. Porque afinal recebemos várias mensagens do pessoal nas redes sociais, nossos e-mails, perguntando sobre como que é esse trabalho desses feras, desses apresentadores. Então estou muito feliz de estar aqui e vou contar um pouquinho da minha trajetória como empreendedora, como especialista em destrave digital. Então, para quem não me conhece, eu sou a Carol Prieto, mentora de negócios digitais, voltados principalmente para mulheres. Tenho clientes homens também, temos os cometas, mas o que faz meu coração cantar são as estrelas, são as empreendedoras e empresárias que querem aí melhorar a sua comunicação, seu posicionamento, suas vendas. E como que eu destravei no digital, né? Como que eu vim parar no empreendedorismo. Então, trabalhei 20 anos com comunicação corporativa, sou formada em jornalismo, trabalhei em várias agências de comunicação, atendendo várias marcas nacionais, multinacionais e colocando os clientes na mídia. Eu nunca imaginei que eu fosse estar na frente, né, das câmeras, nos palcos, antes de me tornar empreendedora. Eu sempre fiquei nos bastidores colocando os meus clientes na mídia. E aí tive uma oportunidade, né? Muitas das vezes a gente acha que a pior coisa que pode acontecer é ser demitida. Mas no meu caso foi a melhor coisa que me aconteceu. Quando eu fui demitida em 2017 e aí eu pude ter essa oportunidade de me tornar empreendedora e realizar um sonho que estava ali esquecido e eu ficava pensando, né, me perguntando o que eu poderia fazer como empreendedora, como empresária, que eu não queria ter uma agência de comunicação como o que muitas pessoas falavam para mim. Poxa, Carol, você já pode ter a sua agência de comunicação. E eu falava, não é isso que eu quero. E aí, em 2017, comecei uma busca para entender o que seria esse meu negócio. E realmente, eu criei um negócio. Naquela época, eu não conhecia o que eu faço hoje, né? O que eu mais faço hoje? Eu dou mentorias, né, principalmente para mulheres, para melhorarem a sua comunicação, as suas vendas, usando o digital como uma das formas, né, de divulgação. Não é só o digital. Eu gosto muito também do networking, eu gosto muito também de eventos presenciais, de imersões e estar aqui, por exemplo, num programa de televisão. Então, nesse período, né, de descobertas, né, eu fiz muitos cursos, fiz muitas terapias e tudo que fez sentido para mim eu trago nas minhas mentorias. Então, eu me formei em coaching e aí eu uni
essa parte do desenvolvimento pessoal com a parte de comunicação. Então, eu digo que esse que é o meu diferencial, né? Ser especialista em destrave digital, destrave de vida, porque eu ajudo aí os meus clientes a destravarem o que está travando. De repente é algo tecnológico, ou é algo emocional, ou são as vendas, né? E aí, com essas ferramentas todas que eu fui me especializando, me formando, eu pude trazer então para as minhas mentorias e para os meus atendimentos. E aí, em 2017, então, fui fazendo cursos, tateando, né, alguns negócios, por exemplo, multinível. Né? Talvez vocês não saibam, né, mas eu comecei como empreendedora numa empresa de multinível e vendia produtos para emagrecimento. Então, eu queria emagrecer na época, aí eu pensei, poxa, quero aprender empreendedorismo e quero emagrecer, vou juntar o útil ao agradável, né? E comecei nessa empresa e comecei a usar os produtos primeiro, né? Que a gente aprende que a gente tem que ser produto do produto. E eu ficava muito na dúvida porque eu vendia os produtos e as pessoas não recompravam. E eu ficava me perguntando por que elas não têm a mesma motivação que eu, né? Para comprar de novo e emagrecer. E aí eu tinha essa motivação, né? Porque afinal eu estava na empresa de emagrecimento. Aí eu fui atrás do coach. Primeiro eu fiz coaching para mim, né? Então eu fui atrás de uma coach para melhorar o meu desenvolvimento pessoal, né? O meu autoconhecimento, entender por que eu estava tão incomodada com aquela situação. E aí eu nunca me esqueço que a coach falou para mim: Carol, você não é uma vendedora de produtos, você é uma empoderadora de mulheres. E isso fez muito sentido para mim. E aí foi aí que eu tive a ideia, poxa, eu também poderia ser coach, né? E no início, então, eu fiz primeiro a formação de coach de emagrecimento para me ajudar no meu negócio, na época. E logo, assim, um pouco tempo depois daquela formação, as minhas próprias colegas do curso, né, de formação de coaching, me perguntavam: Carol, como que você faz o que você faz? Porque aí, desde o meu início, né, do meu trabalho de coach de emagrecimento, já era digital, já era online. E as minhas colegas do curso não eram digitais. E elas não sabiam nem abrir o Zoom, fazer uma reunião online. E aí, a minha primeira cliente, né, de mentoria digital foi a minha colega da formação de coaching, é uma psicóloga muito estabelecida no tradicional, e ela queria aprender a usar o Zoom. E ela não sabia usar o Zoom, ela não sabia gravar reuniões, ela tinha esse desejo também de ter grupos, e eu, logo que me formei como coach de emagrecimento, comecei a realizar desafios, né, de emagrecimento, ou seja, grupos de emagrecimento, né? E aí foi que eu já coloquei o meu desafio, meus primeiros desafios, lá na plataforma Eduz. Então foi algo que também me trouxe muito conhecimento, muita experiência, que eu já me tornei infoprodutora lá nos primórdios, né? Enquanto não se falava muito, né, do digital e de 6 em 7, né? Essa parte aí de lançamentos, era tudo muito no início, né? E eu já tive essa visão de me profissionalizar no digital. Então, as colegas coaches, as colegas nutricionistas começaram a entrar nos meus desafios. E foi aí que eu me dei conta, né? Mais ou menos em 2019, que eu já estava me formando ali para ser mentora. Então, foi nessa hora aí, em 2019, que eu tive o desejo de ser mentora de empreendedoras, porque as próprias colegas começaram a me chamar. E um pouquinho antes de eu lançar, né, a minha mentoria Destrave Seu Negócio Digital, que é a minha menina dos olhos, né? Tenho outras mentorias, mas essa é a minha principal, né? Meu carro-chefe. As minhas colegas começaram a me chamar, a querer fazer mentoria comigo, porque eu quero aprender com você, Carol.
Mas calma, ainda nem lancei, ainda não está pronta. Não, você pode me usar como cobaia, como a primeira cliente, para você testar a sua mentoria. E já, assim, as minhas primeiras clientes, né, de mentoria já foram pagas, né? Então foi muito incrível, assim, para mim, porque elas, né, as minhas próprias clientes, as minhas amigas me incentivaram a ser mentora. E também eu fiz muitas parcerias, que é outra virada, né, de chave, outro segredo grande aí para eu me tornar empreendedora, foram as parcerias. Então, tanto quando eu me lancei como coach de emagrecimento, como mentora de marketing digital, enfim, para mulheres empreendedoras, em ambas as situações e hoje em dia também, eu sou muito fã das parcerias, porque eu acho que assim, é um ganha-ganha, é a gente trazer o conhecimento, né, da parceira, o network da parceira, uma ajudar a outra ou um ajudar o outro. Isso é muito forte e muito poderoso. Que legal, Carol. E aí, pegando esse gancho que você falou, Sim. conta pra gente, você tá vestida como? Afinal de contas, ela falou de parceria e network. E aí, uma amiga comum, claro, precisa ser privilegiada, não é? Eu estou vestida de parceira, gente. Várias parceiras, aliás, né? Tenho que agradecer as minhas lindas parceiras, o meu look. Então, a parte de baixo aqui, né? O sapato, a calça, é da Uzi Vértice, da Lidiana Cols. Ela me chamou para ser embaixadora da marca. Então, sou muito feliz e grata por essa homenagem, né? Assim, e aí ela me forneceu os looks, gente. Estou muito, muito feliz. Outra parceira também é a Letícia, que é designer de joias, gente. Então, quando eu comecei na televisão, a Kátia me falava, né? Carol, você pode pedir patrocínio, sabia? Carol, você pode pedir, fazer parcerias com as marcas. E eu demorei, gente, para entender como é que poderia ser. E hoje em dia as marcas me procuram, me oferecem, então isso é muito maravilhoso, né? E a outra parceira também é das minhas camisetas, gente, das frases, né? Cada programa eu trago uma frase diferente, que são frases que eu uso no meu dia a dia, que as pessoas até já me conhecem, eu chego nos eventos e como pode melhorar. Então, também é uma parceira, que é a Paty, do Mimos e Arte, que faz as camisetas e também está lançando junto comigo uma loja online, gente, de produtos Carol Prieto. Então, eu sou muito feliz e grata por isso, porque é uma ajudando a outra, uma ajudando a crescer o negócio da outra. E naquela época, quando eu comecei, eu via que as parceiras, né, os parceiros acreditavam mais em mim do que eu mesma. Carol, o povo quer saber. Perguntinha, quando você foi demitida, que você falou que foi muito difícil, mas eu enxergo a demissão como uma transição. Sim. Você já era mãe? Sim, foi muito por causa da Gabi, né, da minha filha, que eu decidi mudar o estilo de trabalho, né, Tá, vamos dizer assim. e aí, maternidade, eu imagino que seu esposo foi um parceiro aí e apoiador, porque para a gente sair do mindset CLT para o mindset empreendedor demora um pouquinho, né? Conta pra gente aí como é que foi o seu destrave no digital, levando em consideração o apoio aí desse parceiro inicial que foi seu marido. A gente quer colocar aqui os homens como protagonistas da história das mulheres também, porque a gente sabe que, afinal de contas, eles acabam ajudando na maior parte das vezes. Sim, então, no começo eu achava que ele não apoiava. Que... É isso mesmo, tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade, gente, porque ele falava que eu não tinha perfil. Não tinha perfil de empreendedora, não tinha perfil de vendas. E por que você não volta, né, para trabalhar de CLT? E aí eu fui entendendo, no passar do tempo, que o jeito que ele me apoia não é o jeito que eu esperava.
E foi, né, fazendo eventos, participando de imersões, e até foi numa das minhas imersões que eu realizei, que eu sentei como participante, né? E aí, numa das dinâmicas, uma das participantes falou isso pra mim. Carol, você que não está enxergando, mas ele te apoia sim, do jeito dele. E aí eu pude, né, virar essa chave, né, dentro de mim e até valorizar mais os apoios que ele me dá. Isso é muito legal, porque muito muitas legal. empreendedoras têm o homem como parceiro. Ele é um financiador, um provedor, Sim. enquanto a gente está se desenvolvendo, né? E é legal trazer isso para frente. E o seu Destrave Digital, como veio com as imersões? Isso, meu Destrave Digital aconteceu nessa virada de estilo de trabalho, né? Então, antes eu trabalhava em escritório como CLT, depois me tornei empreendedora e queria trabalhar online. Então, isso já era algo que eu queria. Eu não conhecia essa parte de, por exemplo, valores, né? E aí, quando eu fiz o coaching, eu pude descobrir que um dos meus valores é a liberdade. Então, é poder trabalhar de onde eu quiser. É poder ter flexibilidade de horário para poder levar minha filha na escola, no esporte, e também poder estar aqui e ter alguém cuidando dela, enfim. Então, esse meu destrave foi meio... tem que ser, né? Tem que ser do digital. Então, eu fui destravando na prática e também fez muita diferença foram sim as terapias, as imersões, os cursos, porque quando eu fui para o digital eu percebi que eu não sabia dar resultado, nem para mim, nem para as minhas clientes. Então eu tive realmente que investir. Fala, empreendedor de sucesso! Eu sou Alexandre Delmondes e esse é mais um episódio IA para Negócio com as Feras. Se tem uma coisa que qualquer empreendedor gosta, é a previsibilidade. Saber quanto vai entrar, quanto vai sair, ter o controle do seu negócio em suas mãos. Vamos começar com a previsão de vendas. A IA pode analisar os dados dos últimos meses, entender o comportamento do cliente, as sazonalidades, o clima, agendamentos e com isso prever o mês que é mais fraco, o mês que é mais forte, para que você consiga antecipar promoções, por exemplo. Segundo ponto é o fluxo de caixa, saber o que entra, o que sai, onde estão furos. Assim você consegue buscar mais investimentos, empréstimos, tomar decisões baseadas no financeiro do seu negócio. Terceiro ponto é um planejamento baseado em dados, construir metas realistas, criar promoções baseadas no comportamento do seu cliente, sem achismos, tudo baseado em dados reais. O quarto ponto, alertas e ajustes em tempo real. Imagina que você teria que esperar até o final do mês para saber onde estavam os furos da sua empresa. Bom, agora você pode fazer isso no meio do mês, na primeira semana, antes que chegue realmente um resultado ruim para você. Em tempo real, a IA analisa todo o seu banco de dados, o seu CRM, para poder te trazer as métricas para você saber onde que você precisa investir, mudar, mexer dentro do seu negócio. Tudo isso com inteligência artificial bem aplicada de forma inteligente no seu negócio. No próximo episódio, nós vamos falar como utilizar a IA para aumentar a percepção de mercado da sua marca, vender com mais margem e sem depender de descontos. Até a próxima! Conheça a EMB Morumbi. A universidade se destaca como um centro de inovação e aprendizado. Nossa estrutura reflete nosso compromisso com a excelência acadêmica e a formação integral de nossos alunos. Nossos espaços são pensados para inspirar, desde salas de aula até laboratórios de última geração. Cada ambiente foi projetado para estimular a criatividade e a colaboração entre estudantes e professores. Nossa comunidade acadêmica é formada por mentes criativas e inovadoras, unidas pelo desejo de transformar o mundo por meio do conhecimento e da educação. Nossos professores são mentores dedicados a orientar e inspirar os estudantes em sua jornada acadêmica. Com experiência prática e conhecimento especializado, eles estão aqui para ajudar nossos estudantes a alcançarem todo o seu potencial. A unidade Vila Olímpia da EMB Morumbi está pronta para receber você. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que acredita no poder da educação para transformar vidas e construir um futuro melhor. Quer saber mais sobre nossos cursos e como se inscrever? Visite o site ou entre em contato conosco hoje mesmo. A EMB Morumbi, o seu caminho para o sucesso começa aqui.
Comece a estudar ainda neste semestre. Inscrições abertas. Anhembi Morumbi. Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Se vocês não tiverem, vem comigo que eu vou contar para vocês um pouquinho da história do marketing. Na verdade, não a história, né? Eu vou contar um pouquinho das mudanças do marketing para você, empreendedor, entender que você pode sim mudar um pouquinho o seu marketing, entender que caminho que está. E se você ainda está naquele marketing que só vende produto, que só fala balela, que acha que o seu produto se vende por si só e não pensa na experiência do cliente, tenho uma notícia ruim para te contar. Você está fadado ao fracasso. Sabe por quê? Antigamente, e aí eu acho que dá para vocês pensarem junto comigo, quando vocês iam comprar um carro, eu gosto sempre de dar esse exemplo porque eu acho que esse exemplo é fácil. Quando você ia comprar um carro, você não tinha opções de cor, modelo, eu quero banco de couro, eu quero um azul, eu quero aro sei lá das quantas. Você não tinha tantas opções. Você chegava lá, tem um carro preto. É esse, vou levar. Eu queria um branco, não tem. E aí você tinha que se satisfazer com a cor que tinha. Hoje em dia, o marketing evoluiu e ele fala muito da experiência do consumidor, da experiência do cliente. Então não dá mais para você pegar e vender o que você gosta, o que você quer. Hoje em dia, vocês conseguem personalizar um carro pelo próprio site. Você entra no site da montadora e lá você já escolhe a cor, o modelo, então se eu quero ele automático, se eu não quero, se eu quero com banco de couro, se eu quero airbag, se eu quero não sei o que, você vai lá montando o seu carro da forma como você quer, da cor que você quer, e depois você só vai buscar na loja o carro como você quer. Então, se hoje nós conseguimos fazer isso com o carro, por que com seu produto as pessoas ainda não conseguem? Você ainda está preso nisso de, o meu produto é dessa forma, eu só faço desse jeito, eu só produzo dessa forma. Você não pensa na experiência do cliente? Você acha mesmo que o cliente vai te escolher, sendo que ele tem a possibilidade de ir para o seu concorrente e personalizar qualquer coisa? Hoje em dia nós podemos personalizar qualquer coisa. Então eu quero dar essa dica, se atualize. Hoje o marketing ele está focado no cliente. O que você faz para o seu cliente se sentir satisfeito, mas não só satisfeito, que ele se sinta realizado, que ele olhe aquele produto, entenda que aquele produto é exclusivo, comece a pensar, nossa, essa empresa pensou em mim, pensou em todo o processo e ainda criou um produto da forma que eu queria, da forma que eu preciso. Aqui na minha mesa eu tenho alguns exemplos. Vocês podem ver que aqui tem o meu nome, a minha garrafa também tem o meu nome, ela é personalizada. Então hoje a personalização é um diferencial no marketing, mas não só a personalização. Você tem que pensar o que o seu cliente quer ou precisa e como você pode deixar isso personalizável. Como você pode fazer com que algumas coisas fiquem personalizadas para que o seu cliente tenha muito mais satisfação em comprar os seus produtos. Lembrando, eu sou Samantha Neves, especialista em diversidade e empreendedorismo. Se você quiser saber mais sobre isso, me siga nas redes. Beijos! Você sabia que emoções são dados que afetam o DRE da sua empresa? Eu sou Cláudia Negreiros, criadora do método DRE Emocional, uma metodologia que transforma emoções em inteligência do negócio. Toda emoção é um dado. Você sabe que DRE significa o demonstrativo do resultado do exercício. E o que eu estou trazendo de novo é considerar as emoções como um fator importante que influencia no DRE financeiro da sua empresa. Toda emoção não expressada, ela pode virar um sério problema dentro da sua empresa. Então não se iluda de que se você não deixar impedir que as pessoas expressem suas emoções, você estará gerindo bem a sua empresa, você estará controlando as coisas. Isto é um engano, porque você está abrindo mão de dados muito importantes que podem fazer toda a diferença no resultado da sua empresa.
Líderes que aprendem a ler as emoções da sua equipe, eles conseguem potencializar o seu próprio desempenho e o desempenho da sua equipe. Então, eu te convido a aprender uma nova linguagem, a linguagem do DRE emocional. Quer saber mais? Me segue nas minhas redes sociais como Cláudia Negreiros Coach e acompanhe também todos os episódios desta nova temporada do Em Frente às Feras. Carol, aí eu quero saber sobre isso, porque aqui todo mundo tem um celular na palma da mão, né? Todo mundo precisa destravar. Conta para nós um case, um destrave de alguma das suas clientes que fez assim a diferença através do teu conhecimento. O que proporcionou no negócio dela? Gente, tenho várias histórias, né? Afinal, já são mais de 400 alunas, né? Principalmente mulheres com mais de 40 anos aí que desejam melhorar sua comunicação usando o digital, né? Como ferramenta. Mas eu quero trazer uma que até participou aqui do Feras na temporada passada. Ela chegou na minha mentoria muito travada. E o que ela conta é que ela percebeu que ela estava travada na área de vendas, que ela não conseguia vender, que ela se sentia muito inadequada, né, na hora de vender. E, na verdade, ela tinha outras travas também, entre elas a de falar em público, né, que é a Patrícia. Aí a Patrícia entrou na mentoria e foi percebendo todo esse autoconhecimento, que além das vendas, ela tinha esse desejo também de dar palestras, de falar para outras pessoas. E aí, durante a mentoria, eu fui dando oportunidades para ela. Então, ela deu palestra primeiro online para as próprias colegas lá no digital. Começou a fazer lives, e aí começou comigo, né? Depois começou a fazer lives no Instagram dela. Depois eu a convidei para o programa, agora que são elas. Então, aquilo também foi muito impactante para ela, né? Ela participar de um programa de televisão, que ela foi entrevistada, né? E ela que achava que ela não tinha nada para falar, né? Sendo que ela tem bastante conhecimento. E aí, eu também eu abri, né, a oportunidade das minhas alunas participarem como palestrantes do nosso evento, que foi ano passado, a imersão Tarde das Mulheres Estrelas. E ela levantou a mão, ela falou assim: eu gostaria, Carol, de ser uma das palestrantes, posso? Eu falei, claro, então vamos lá. E aí definimos todos os temas e tudo mais. Então, olha, a pessoa que entrou achando que estava travada nas vendas, não conseguia falar em público, já estava ali fazendo, participando de programas de televisão, dando palestras, e realizando também eventos. Então ela chegou para mim um dia e falou: Carol, eu também gostaria de fazer um evento. Eu falei: já marca a data, porque isso é o mais importante da gente realizar um evento. Não é ficar planejando, que é importante, mas é muito impactante a gente marcar a data, porque chega, né? E aí a gente é obrigada a realizar. E aí, né, qual foi a nossa surpresa? É que na temporada passada ela aceitou participar aqui do programa. Ela falava assim: ai, Carol, mas o que eu vou fazer lá? Meu Deus, mas eu não estou pronta. Eu falei assim: Patrícia, vá e pense que vai ser uma mentoria ali para você, uma consultoria. Eles vão te dar muitas ideias, vão te questionar? Sim, seja realista, né? E você receba, né, os conselhos. E qual foi a nossa surpresa? É que ela foi passando de fase e ganhou, né, o principal prêmio, né? Então ela ficou super feliz, eu também, né? E esse foi um caso assim emblemático que eu sou super feliz e grata, né? É a transformação mesmo na vida da pessoa, né? Carol, o seu público é 100% feminino? Não. Tenho também os meus cometas, né? Então são estrelas e cometas. E me diz uma coisa, em cima do teu slogan, como sempre, como pode melhorar, isso você leva como premissa para todos os dias das suas cometas e estrelas, para elas sempre estarem se renovando?
Sim, isso é algo que eu trago para mim, né, na minha vida, no meu negócio. Eu estou sempre me questionando como que eu posso melhorar, como que eu posso servir mais e melhor. E eu trago também para os meus mentorados, né, esse conceito. Então, ele faz parte, é um pilar do meu negócio, né? Então, a minha mentoria, por exemplo, a Destrave Digital, a primeira parte é o destrave, mas a segunda parte é o como pode melhorar. Então, é ela se profissionalizar, ou ele se profissionalizar no digital e também no presencial, melhorando a sua comunicação. E depois a jornada você estrela, ou você cometa, né? Que daí vai escalar, vai para mais e mais pessoas. Mas ali a gente sempre volta, porque sempre, né? A gente pode melhorar e a gente deve sempre melhorar. Porque quem não está crescendo, né, está morrendo. Então, e sempre quando a gente acha que a gente já está, né, estável, vamos dizer assim, é a hora que a gente começa a cair, né? Então, eu tenho, sim, essa consciência e eu sempre trago para os meus mentorados esse conceito Carol, de melhorar. E me fala uma coisa, você falou em pilar, né? Os pilares. O pilar do destrave digital é o mesmo para escalar? Ótima pergunta. Não, na minha visão não. Porque quando você está indo destravar, então você está travada, está meio que parada em algum aspecto ou vários, né? Então, eu trabalho muito primeiro a empresária ou o empresário. Então, assim, 99% das vezes são questões emocionais que estão travando o empresário ou a empresária. Raras às vezes são questões técnicas, porque geralmente a pessoa já tem muito conhecimento. O que ela precisa muito é acreditar nela, destravar a questão da câmera, do falar em público, do acreditar em si mesma. E aí, quando ela vai para a escala, ou seja, quando ela vai querer vender mais, querer chegar a mais e mais pessoas, aí são outras estratégias que também a gente trabalha emocional, né? Mas aí sim, a parte técnica conta muito mais do que a parte emocional. Então, aí eu vou entrar com tráfego pago, páginas, a gente vai ter estratégias de vendas, escalar a venda, ter um processo de vendas. Então eu vou ter equipe de vendas, eu vou ter equipe de social selling, eu vou ter equipe de social media. Legal, mas aí você fala de um processo, de uma construção. Como você está avaliando esse processo com tantas reformulações, em especial a inteligência artificial? Então, inteligência artificial, na minha visão, a gente tem que usar como uma ferramenta, né? E não como um fim em si mesmo. Então, eu vejo que sim, que ela pode nos ajudar muito, né? E que a gente não deve achar que, não, eu não gosto, né? Eu não quero inteligência artificial. Não adianta, gente, porque a inteligência artificial já está fazendo parte do nosso dia a dia. E a gente tem que lançar mão do que nos facilita a vida, né? E a inteligência artificial vai substituir as agências? Então, eu acho que não, né? Da mesma forma que todo mundo fica incomodado quando a gente liga para um telemarketing, né? E aí começa, diz que 1 para isso, diz que 2, e a gente não vê a hora de ter aquela opção, diz que 9 para falar com um atendente, né? Eu vejo que é a mesma coisa para a agência de comunicação. Imagina você, não quero mais ter agência de comunicação ou não quero mais ter mentor, quero fazer do meu jeito com a inteligência artificial. Eu peço para a inteligência artificial fazer uma campanha de marketing para mim, façam os meus criativos, façam os meus, enfim, o meu funil de vendas, e aí não funciona, né? Com quem que eu vou reclamar? Eu vou falar, né, Alexa, a Luzia, resolva aqui para mim. Então, a inteligência artificial, ela vai nos ajudar, sim, a fazer textos com mais rapidez, imagens, trazer ideias, estratégias. Mas e na hora da execução, a gente precisa ter um humano ali, para até questionar se aquilo está fazendo sentido, se não, por que foi usado isso, por que foi usado aquilo, enfim.
É o que eu acredito, né? E qual é o seu superpoder? O meu superpoder é ajudar as pessoas, principalmente, né, empresárias e empresários, a acreditarem no seu superpoder, né? Acreditarem que é possível, que o seu sonho ele é realizável, né? Desde que você tenha ali condições, estratégias e força, né, emocional, né? Então, para fazer acontecer. Então, esse eu acho que é o meu superpoder. E Carol, me diz uma coisa, para quem está nos ouvindo agora e fala, gente, eu ainda sou, a internet para mim ainda é um bicho-papão. O que dizer para esse novo público que necessita, hoje não dá mais para você escolher, eu quero ou não quero, hoje você é empurrado a fazer parte da palma da mão do teu consumidor. O que contar para essas pessoas que estão nos assistindo? Que sim, é possível, mas que precisa estudar. Não adianta a gente achar que é intuitivo. Mas também não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças, pode ser mais simples do que vocês imaginam, né? Mas a gente precisa ir de um passo a passo, de uma estratégia. E existem inúmeras, né? Então é importante pesquisar. Com quem que eu vou seguir? Qual vai ser o método que eu vou seguir? Porque existem inúmeros, né? Infinitos. Mas é importante ter alguém para te segurar na mão, para você ir lá ter dúvida, ter alguém para perguntar, né? Como que eu posso melhorar, como que eu posso mudar as estratégias. Mas sim, é possível, é muito legal, muito recompensador, né? A gente ir para o digital. Eu sempre falo que seguidores são pessoas. Então a gente precisa ter isso em mente, né? Que estamos impactando vidas ali. A partir do momento que eu abri um Instagram, que eu comecei a colocar conteúdo ali, tem pessoas me assistindo. Então isso é muito lindo, muito maravilhoso, mas precisa ter ali uma responsabilidade, né? Não, e o bacana... Oi, desculpa. Posso só emendar? Pode. Muita gente, às vezes, sabe lidar com a ferramenta, mas não está usufruindo da maneira correta para ter lucro. E aí a gente fala dessas novas gerações aí, dos mais novos. Agora, aquele pessoal mais velho, que talvez já começa a dificuldade no próprio manuseio com o aparelho, é esse público que você tem mais carinho e é nesse ponto que você pega? Eu pego de tudo. Até quem é mais novo e também tem trava no digital, porque às vezes a pessoa sabe fazer vídeo, mas não tem resultado, né? Ou quer melhorar os seus resultados. E aquela pessoa que nunca nem gravou um vídeo, não sabe nem aonde abrir para fazer um story, né? Que foi o que aconteceu comigo também, quando eu comecei no digital, não sabia onde apertar. Também ajuda essas pessoas nesse passo a passo, nesse beabá. Carol, e como, na sua opinião, pode ser melhorado o marketing digital? Ótima pergunta. Então, como que eu vejo que pode melhorar e até como seriam as próximas tendências, né, do digital e da comunicação das empresas? Eu acredito que seja a humanização. A gente tem visto toda essa questão de inteligência artificial, de automação, só que as pessoas já estão cansadas disso. Então, quanto mais a gente humanizar os contatos, quanto mais a gente trazer as pessoas para perto da gente, das nossas empresas, dos donos da empresa, isso é muito poderoso, gente. Então, a gente vê tendências do digital unido com o presencial. Então, os empreendedores, empresários, indo para o digital, mostrando a sua carinha, né? Mostrando os seus valores, o que eles acreditam, mas eles também estão trazendo o seu público para perto deles. Abrindo as suas empresas, fazendo eventos, imersões, abrindo também mentorias, consultorias, abrindo o seu conhecimento. Então esse eu acho que são as tendências, né, para os próximos anos aí, é a humanização, são as histórias, é a proximidade, é trazer as pessoas para perto. Legal, Carol, muito legal. Vai você, vai eu? Vai você, cara. Legal. Carol, a gente falou de tudo um pouco aqui, muito rico, né, de informações da parte digital.
E você tocou num ponto interessante que é da inteligência artificial, que é a IA que está aí a todo vapor. E a gente vê que também é uma tendência, né, as pessoas, principalmente essa parte de treinamento, essa parte corporativa, falando muito de humanização. Então, eu vejo duas polaridades, assim, uma começando essa parte da humanização, um pouco mais consciente do empresariado, e essa parte da IA que está vindo com tudo, né? E aí você atrelou, dizendo que, claro, a gente tem que usar isso de uma forma equalizada, até mesmo porque a IA não vai fazer tudo. Sim. Mas como que a gente vai perceber, em que momento a gente vai perceber, né, que a IA, por exemplo, ela veio para ficar e vem sendo aplicada de uma forma bem sistêmica, em sistemas e tudo mais, né? Como que a gente vai contrabalancear? Qual que seria a dica para o empresário que nos assiste referente a isso? Em que momento ele vai ter essa dosagem para ele perceber quando um está sendo demais? Eu acho que todo empresário ele vai ter que estudar e testar. Então não adianta a gente achar que é só para os outros ou para o concorrente ou para coisas corriqueiras só. Não, a gente tem que trazer como parte da estratégia. A gente precisa testar. Então sempre achar, mesmo se você é o líder de mercado, você tem que ter uma atitude como se você fosse o segundo. Então sempre se atualizar, sempre pesquisar o que está sendo feito e testar realmente, trazer para o seu negócio, usar realmente, para você ver o resultado que ele pode te trazer. E aí tem que mensurar, né, os seus resultados. O que essa ferramenta me trouxe de resultado ou não te trouxe? E aí tomar decisões, né? Carol, e se alguém quiser conhecer mais sobre você, sobre o destrave digital, sobre ter, assim, dar essa alavancada, quais as redes sociais? Então, as minhas redes sociais, a principal é o Instagram, @carolprietomentora_, mas tenho também o canal no YouTube, Carol Prieto, e engateando, destravando, né, no TikTok. Que legal, muito obrigada, Carol. Carol Prieto. Feras, nosso tempo acabou. E aí, Carol, eu quero perguntar, claro, como pode melhorar o marketing digital para a gente poder esperar a próxima fera aqui. E aí? Então, como a gente pode melhorar? Ouvindo os nossos colegas. Então, quero agradecer essa super oportunidade e tô doida para ouvir os nossos colegas aqui, feras. Um beijo e até o próximo programa. Olá, sou Mirinha Vasconcelos e estou aqui de novo contigo para enfrentar as feras. Hoje eu vou trazer uma provocação. Hoje eu vou trazer uma pergunta. Encantar é estratégia ou é essência? Encantar, vou te ajudar. Não é decorar um texto, não é decorar um atendimento. Encantar é emocionar, é tocar. E eu vou falar sempre muito em tocar o coração do seu cliente. Vou trazer um exemplo simples. Certa vez, um amigo entrou num restaurante e nesse dia ele não estava bem. Como ele era um habitué, o garçom que sempre lhe servia percebeu que ele não estava bem. Chegou e disse: doutor, posso lhe oferecer aquele drink que o senhor gosta? Ele disse: sim, porque hoje o seu dia não está dos melhores, mas com certeza até o final tudo vai mudar. O que chamou a atenção nesse cliente não foi o garçom trazer o drink que ele gostava, mas foi a percepção do garçom em chegar para ele e observar que ele não estava bem. O que você está fazendo, dono de empresa, para conquistar o seu cliente nesse sentido? Você tem percepção quando ele entra na sua loja e ele não sabe nem o que vai comprar? No próximo programa eu vou trazer outras novidades de frente
comigo em Frente às Feras. Beijos da Mirinha, porque encantar é a magia do sucesso. Somos uma empresa internacional criada para ajudar os brasileiros ao redor do mundo a alcançarem o sucesso financeiro. Quer alavancar o sucesso do seu negócio? Conheça o Monkey Money Brasil, uma solução completa para você, empresário, aprender, vender e se relacionar com seu cliente. Acesse monkeymoney.com.br. Olá, eu sou Selma Cosso e hoje eu vim falar sobre eixo na pausa. Você sabia que pausar é recalcular rota? Você já percebeu que a mente agitada, normalmente a gente não faz a melhor escolha? E isso é muito importante, porque todos nós estamos naquela loucura, então recalcular rota com a pausa é muito interessante. A NR1 veio para falar sobre os problemas psicossociais. E é claro, eu trago aqui para que você não tenha burnout, estresse, crises de ansiedade, depressão. Nós temos como trabalhar essa inteligência emocional. Por isso, pausar não é parar, é recalcular rotas. E, sem mais delongas, eu vim aqui para trazer exercícios de forma prática. Porque você está respirando agora? Claro, mas com certeza você estaria roxinho se você não tivesse consciência que possivelmente você não está, não é mesmo? Então agora nós vamos começar a respirar com consciência. E em primeiro momento, apoie seus pés no chão. Sim, aproveite, encontre uma forma que o seu corpo fique bem, sem dor de preferência, porque a dor é um estado de alerta. Mas que a gente pode trabalhar para que ela não esteja, né? Não reclame, não dê aquela uau, aquela pontualidade, estou aqui. Então vamos trabalhar com isso. A respiração é simples e fácil. Nós vamos lá, nós vamos inspirar pelo nariz, contando até 4. Vamos pausar contando até 2 e expirar contando até 6. Vem comigo. Inspira, 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2, solta agora pela boca o ar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só mais uma vez, inspira, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, solta o ar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha que fácil. E agora, fale comigo, clareza é o ponto de partida. Me conta lá na comunidade do Instagram, o @Selma Cosso, Selma com S, C-O-S-S-O. Entra lá na comunidade Eixo na Pausa e me conta tudo sobre essa respiração, como que você ficou. E até semana que vem. Olá, empreendedores! Sou Samantha Kasner e venho aqui compartilhar com vocês vários assuntos relevantes para a gestão de um negócio na prática. Hoje vamos falar sobre o medo de errar, que acomete muitos empreendedores, principalmente no início da jornada, onde tudo é muito novo e bate aquela insegurança. Este medo até pode ser bom, mas se ele ultrapassa a dose, ele começa a te paralisar e aí se torna algo muito ruim que você precisa saber para evitar. Se você não consegue dominá-lo, ele começa a prejudicar a sua tomada de decisão, paralisar todo o trabalho que você está desenvolvendo com a equipe. É comum que isso venha com uma autocrítica exacerbada. E aí começa a duvidar de você mesmo, vem aquelas vozinhas, será que eu sei fazer isso? Será que eu sou bom o suficiente? Soa familiar? Não tenha uma cobrança desumana com você. Isso não é justo. Você está começando,
Terá medo, haverão inseguranças, pedrinhas no caminho, mas basta seguir, passinho a passinho. A boa notícia é que os nossos medos, em geral, são emocionais. Então você consegue se proteger deles, ressignificando cada um. Lembre-se que o que você está buscando está na zona de crescimento, que fica depois da zona de conforto. Então haverão mesmo dúvidas, inseguranças, faz parte desse processo de crescimento. Mas logo que você estiver com os 2 pezinhos mais para lá do que para cá, isso já vai melhorar muito. Boa sorte e volte aqui semana que vem para mais um encontro. Um beijo, uma excelente semana para você. Capital suor, capital dinheiro, capital intelectual. Tudo isso você precisa pôr na balança para iniciar uma empresa. Por isso que esse papo de começar por zero já cai por terra. E olha, esses próximos Spotlight que vocês vão assistir, ouvir um pouquinho das histórias deles, entenderem que não existe sucesso repentino que acontece de repente. Não acredite nisso, viu? Porque essas coisas só fazem com que você empate no meio do caminho. Empatar nunca é legal. O legal é que a gente ou perca ou ganha. Como assim, Kátia? Quando a gente perde, a gente aprende a não fazer dessa forma. Quando a gente ganha, a gente tem a possibilidade de conquistar. Quando a gente empata, quando a gente fica no meio, na mediocridade, em geral a gente fica numa coisa mais quentinha, zona de conformismo. Sabe quanto tempo uma pessoa consegue viver nessa zona de conformismo? A vida toda. Eu espero que isso não aconteça com você aí de casa, viu? Semana que vem estamos aqui com o Spotlight fervendo, falando com esses feras e, claro, teremos também os participantes. O programa tá para lá, tá tudo mesclado, tudo junto e misturado, mas o que é importante? Estamos aqui com alma, mente, corpo presente. A Fran trouxe um livro hoje falando sobre presença. Corpo presente, para trazer para você o melhor entretenimento de segunda noite. Canal 9 da NET, 186 da Vivo, 8 Vivo Fibra, aqui na TV aberta. Até lá.